Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 5, a partir do versículo 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O 24 diz assim: Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Podeis assentar, irmãos? Nós hoje estamos chegando à conclusão do nosso assunto que começamos aí há duas terças-feiras passadas, sobre o nosso tema que é a santidade integral do ser. E os irmãos se lembram que nós, desde a primeira palestra aqui nossa, estivemos falando que nós somos seres tricótomo. Tricótomo, não é a pessoa que faz tricô, não. Nós somos tricótomo. Tem o dicótomo e o tricótomo. Há uma doutrina que crê que o ser humano, ele é dicótomo. A dicotomia é que a constituição do ser é corpo e alma. E a tricotomia é a doutrina que abaliza, dizendo que o homem, ele é corpo, alma e espírito. Então nós falamos sobre a santidade do corpo, sobre o que deve e o que não se deve fazer com o corpo, cuidado com os abusos com o seu corpo, porque a Bíblia diz que aquele que abusa do corpo, Deus o destruirá, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Na terça-feira próxima passada, nós falamos sobre a alma, a importância de reeducar a alma, para que ela possa cumprir o propósito pelo qual fora criada pelo nosso Deus. E eu me recordo, irmão, ainda que a redenção através do sangue de Cristo é para o ser pleno, para o ser total, como alma, corpo e espírito, mas a Bíblia sempre faz alusão que a redenção da nossa alma, porque parece que a maioria dos nossos pecados são motivados pela nossa alma. Uma alma má orientada, má educada, ela se vicia a cometer certos pecados e leva então o corpo a ser dominado por esses desejos e por essas vontades. Hoje nós vamos falar sobre o espírito humano. O espírito humano. Há uma mentira que eu preciso refutar já de início, é que quando morre uma criança, as pessoas que vão ao velório ficam, um anjinho. Ser humano é ser humano, anjo é anjo. São categorias diferentes. Categorias de criação diferentes. Anjo são seres criados por Deus com uma palavra, né? Nenhuma eternidade longínqua. Deus disse: haja anjos, e milhares de milhares e milhões de milhões de anjos vieram à existência. E eles vieram à existência da mesma estatura que Deus assim determinou. Eles não passaram pelas fases que passa um ser humano, né? Nasce anjinho pequeno, uma anja, então deu à luz a um anjo, e esse anjo passou pelo período infantil, adolescente, jovem. Não existe isso. Isso é para os humanos. Os anjos, quando eles foram criados, eles já foram criados na estatura e no entendimento programado pelo Criador. Então, se morreu uma criança, é uma criança. É um ser humano que morreu, não é um anjo. Ah, mas é tão bonitinho. Por mais que seja bonitinho, mas não é anjo.
Então cuidado para você não misturar as coisas e pensar que quando chegar lá no céu você vai encontrar aquele infante como se fosse um anjo. Não é anjo. Outra questão também: ser humano, quando recebe a Cristo como Salvador, não se transforma em anjo. Ele continua sendo ser humano. Ele continua permanecendo no corpo humano, uma alma humana e um espírito humano. São categorias diferentes dentro da criação de Deus. Quem me entendeu e não entendeu nada, diga amém. Então entendeu. Graças a Deus. Você nunca vai chegar a ser anjo, por mais que você tenha um par de asas. Você nunca vai chegar a ser anjo. Você sempre será um ser humano. O sangue de Jesus foi derramado para os seres humanos, não para anjos, nem da ordem dos anjos obedientes a Deus, e nem para a ordem dos anjos desobedientes a Deus. Porque a Bíblia disse que Satanás conseguiu levar uma terça parte das estrelas dos céus. E quando fala daquelas estrelas, está falando dos anjos. Os anjos coigual conosco. Qual é a igualdade que os anjos têm conosco? Só uma: eles têm livre arbítrio. Eles fazem escolhas e decisões. Tanto é que uma parte escolheu acompanhar o diabo na revolta e a outra parte escolheu ficar fiéis a Deus. Os corpos dos anjos são semelhantes ao corpo humano? Não são semelhantes ao corpo humano. Ainda o corpo da ressurreição não será um corpo semelhante a um corpo de anjo, por mais que estarão numa esfera espiritual. Entenderam? Por exemplo, quando você chegar no céu, lá não se casa e não se dá em casamento. O corpo da ressurreição, ele não vem com um acessório que o corpo humano tem. Qual é o acessório? Os aparelhos reprodutivos. Então é por isso que casamento permanece até aqui, até que a morte os separa. Então, se você morrer pensando que você vai chegar no céu e voltar a encontrar a pessoa com quem você esteve casado aqui, ou esteja planejando casar com essa pessoa lá no céu, esquece. Lá não casa e nem se dá em casamento. Jesus disse: serão como anjos. O que é? Assexuados, sem aparelhos reprodutivos. Os anjos, eles foram criados em um número fixo. Desde quando foi criado. Por exemplo, Deus não está criando o anjo hoje, amanhã, depois. Não, quando Deus disse haja, já tinha a quantidade de anjo que iria vir à existência. Agora os seres humanos, Deus também sabe quantos seres humanos vão pisar na terra. Mas hoje, enquanto aqui estamos celebrando este culto de ensino, em alguma parte, em alguma cidade do nosso país, alguém está nascendo. Então os seres humanos é diferente dos anjos. Anjos criados em um número exato, de uma só vez. Seres humanos, eles vêm se reproduzindo, né? Reproduzindo. Pois bem, voltando agora aqui, irmãos, isso só pode dizer a você que uma criança quando morre não é anjo, viu? Ele continua sendo um ser humano. Você viu onde nós tivemos que ir para poder tentar entender uma coisinha tão pequena, né? Tão básica. Pois bem, o ser humano é um ser trino, ou tricótomo, como você achar mais gostosa a expressão. Ele é alma e espírito, ele tem o corpo. A alma e o espírito vivem sem o corpo, mas o corpo não vive sem a alma e o espírito. Na morte, o corpo cai estendido e o espírito e a alma, que são a parte imatéria do nosso ser, ele ascende a Deus, esperando o quê? A ressurreição, porque receberemos um novo corpo, aonde esta alma e este espírito habitará para viver por toda a eternidade. Graças a Deus. Hoje vamos então sobre a santidade do espírito humano.
A Bíblia apresenta pelo menos três tipos de espírito. A Bíblia apresenta, em primeiro lugar, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Para que você possa entender a Trindade, simplesmente é isso: é um Deus único que subsiste em três pessoas: no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não são três deuses, são três pessoas em um só Deus. Um só Deus subsiste em três pessoas, e três pessoas, eles têm sobre si a divindade. Essa Trindade, ela é tão coesa que não há fissura no relacionamento. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Não confunda a pessoa. Somos um Deus, eu e o Pai somos um em propósito. Não vamos confundir. Quando Jesus disse eu e o Pai somos um, ele não está confundindo em pessoas. Por exemplo, no batismo de Jesus, nós vemos ali a manifestação de três pessoas: o Filho que está saindo das águas quando é batizado, a voz do Pai que rasga a expansão dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, e o Espírito Santo descendo em uma forma corpórea de pomba sobre ele. Ali nós temos as três pessoas. Outras três pessoas é apresentada na bênção apostólica: o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Pessoas. Agora, o posicionamento dentro da Trindade não altera o poder de nenhuma delas. O Espírito Santo é coigual a Jesus, que é coigual ao Pai. Não há uma alteração. Ainda que na fórmula batismal cristã, que seja no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é pelo fato do Espírito Santo ser citado na terceira pessoa ou no terceiro lugar, é que a ele é dado um menor poder. Não é por aí. O Pai tem o mesmo poder que tem o Filho tem o mesmo poder que tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem o mesmo poder que tem o Pai e que tem o Filho. Todos são coiguais. Então a Bíblia apresenta o Espírito Santo. Essência, Espírito. Qualidade, Santo. Espírito, Santo. A palavra Espírito é Ruach. Ruach no hebraico. E no grego é pneuma. Nada mais é que um vento em movimento. Mas não é qualquer vento. É um vento inteligente, autodirigível, que tem alta vontade e altas realizações. É um vento. E a Bíblia diz: veio do céu um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. E foram repartidas entre eles línguas como que de fogo, e cada um foi cheio do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ele é Deus. E o próprio Jesus disse para a samaritana que Deus é Espírito. Então você e eu precisamos entender. Papai, mas hoje nós vamos longe. Dá para parar o relógio? Eu e você precisamos entender. Domingo passado, se você não foi na escola dominical ou não veio na escola dominical, meus pêsames para você. Porque domingo passado, a lição que tratava do reino de Deus e a igreja era de suma importância você entender. De suma importância. Por quê? Porque existe dois universos. Pastor, eu vou te dar só uma canja nessa noite, tá? Dois universos. Um universo é constituído e chamado de reino espiritual. O outro universo é constituído e chamado de universo físico.
O universo espiritual é aonde Deus está. E do universo espiritual, Deus comanda o restante de toda a sua criação. De toda a sua criação. Então, no universo espiritual de Deus, nós temos criaturas. Já falei uma delas: os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins. Quase que eu digo os baianos também. Não, mas não tem esses seres espirituais lá, com esse nome de baiano. Mas o universo espiritual são constituídos. Existem muitas outras coisas que você e eu não conhecemos. O que conhecemos é o que a Bíblia nos dá, um lampejo, e não um manual. A Bíblia nos dá um lampejo, só isso. Alguém perguntou: tem animais? Eu creio que tem. A Bíblia fala dos animais simbólicos. Tem muitas coisas lá que eu e você não sabemos e não conhecemos. O universo espiritual de Deus veio primeiro. Antes do universo espiritual era somente Deus. E Deus haja e ouve. Depois então veio o universo físico, que são o universo nosso, constituído de galáxias, de estrelas, de luas, de sóis, e é toda aquela parafernália que você, quando olha as fotos que estas sondas espaciais tiraram, você se assusta. Por que você se assusta? Pela grandeza. O universo só vem revelar uma grande coisa para mim e para você: o tamanho do teu Deus. É incompreensível, é inimaginável o tamanho do teu Deus. Ele é enorme, enorme. Agora vem primeiro o universo espiritual, e do universo espiritual Deus comanda. É por isso que os anjos uma hora aparecem e outra hora eles desaparecem. Os anjos estão fazendo essa tramitação do reino de Deus, do reino espiritual de Deus, para o reino físico aqui. Eles fazem esse trâmite para lá, para cá, eles aparecem aqui como desaparecem, e assim por diante. Quando você chegar no céu e receber o seu novo corpo, não sei nem se eu posso dizer isso, ó Deus, eu vou dizer. Você também terá este poder de conviver nesses dois universos. No universo de Deus, o espiritual, e no universo material e físico. Você terá a capacidade desse corpo, é assim. Lembra que Jesus aparecia e desaparecia? Meu Deus, onde nós estamos indo? Vamos voltar. Vamos voltar aqui. Eu só quero que você entenda essa dimensão de Deus, ok? Outro sim, segundo tipo de espírito. Já acabei de falar dos espíritos que estão no universo de Deus, no universo espiritual, que são anjos, arcanjos e tal. Existe uma outra horda de espíritos, conhecidos como espíritos malignos. Jesus disse: eu vi Satanás cair dos céus como um raio, e ele infesta as regiões celestes deste universo físico. Principado, potestade, governadores dos ares. Domingo na mensagem eu estava falando sobre os valentes que invadem a casa, que amarra os proprietários. Toda esta questão estão aí. Eles infestam. E como eles não podem terem um corpo espiritual, ele toma possessão de corpo humano. Aí vem a possessão demoníaca sobre uma pessoa. É o que aconteceu com o gadareno. Então fica possuído. E quando ele possui uma pessoa, só para fazer o mal. Sem contar que ele, sendo um espírito maligno, ele está numa dimensão diferenciada que a nossa, e ele desde ali desfere setas inflamadas do maligno, disse Paulo. Essa é uma realidade. Estes espíritos estão aí. E agora há o espírito humano, que é o terceiro tipo de espírito.
O espírito humano é você e eu. Nós somos alma e espírito e habitamos num corpo humano. E você não é esse que eu estou te vendo aí. Não, você está dentro desse corpinho aí. Só isso. No dia que você morrer, você que está aí dentro vai sair e vai embora. E o seu corpo vai cair o quê? Morto. Levado ao cemitério, colocado na tumba e apodreceu. Vai, depois de 5 anos, tirar os restos mortais de alguém de uma tumba? É só ossinho, não é? Eu me lembro que fizeram, defunção, que parece que dá o nome, é defunção. Fizeram a defunção dos restos mortais do meu pai e eu fui ver. É um saquinho, sabe esses saquinhos de lixo? Coloca os ossos lá dentro. É tudo que sobra. E se for cremado ainda, oh, meu amigo, aí só é o pozinho. Acabou. Deixou de existir aquele corpo. É por isso que Paulo diz: sepulta corpo animal e ressuscita corpo espiritual. É assim. Então você é um espírito humano. Quando você nasceu, você já veio equipado. Não foi somente o nascimento do seu corpo. Não. Na fecundação do óvulo, entre o seu papai e a sua mamãe, no dia da fecundação, você já era um ser completo. O que restava era só o crescimento do seu ser. Você era um ser completo. O grande problema é que quando você nasce, o seu espírito, ele está em estado de morte. Ele é inativo. Você é dominado pela sua alma. Porque o pecado de Adão e Eva fora no âmbito da alma. E por haver pecado, o espírito vem no estado de morte, inativo. Agora, a alma então passa a dominar o corpo. E a alma já viciada pelo pecado, porque é assim que acontece. Você vê aqueles pequenininhos, aqueles bichinhos pequenininhos assim, desse tamanhozinho. Você fala para ele, não coloca o dedo na tomada, ele vai lá e coloca. Já é inclinado para maldade. São pirracentos, são birrentos. É assim. Você passou por essa fase também. Ele, ainda que quer fazer o bem, não tem como. Porque ele já nasceu no estado de pecado, de maldade. E a alma o incita para pecar. E o espírito nada pode fazer. Estado inativo. Agora, o que acontece comigo então, pastor? Quando eu entrego a minha vida para Jesus, escute que isso aqui é muito importante para você entender. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, recebendo Ele como o meu Salvador pessoal, a redenção age em 2 direções. A primeira, ou melhor, vamos pôr em 3, mas as 2 principais. A minha alma, imediatamente, ela é perdoada, e as algemas que aprendia só para pecar é quebrada. O meu corpo também é redimido, porque agora o Espírito Santo vem habitar nele. Agora, o mais interessante de tudo isso é que na hora da minha conversão, o Espírito Santo liga o meu espírito e eu, que estava em estado de inatividade, passo a ter atividade. O novo nascimento não é um nascimento físico, mas é um nascimento espiritual. E quem me dá esta vida para o meu espírito é o Espírito Santo. Nasceu da água e nasceu do Espírito. Aí então, como é que é o novo nascimento? O novo nascimento é simples. Assim como nasce um infante e passa por todas as fases, você nasceu de novo. E você também precisa passar agora por todas as fases. Todas as fases. Você recebe uma vida espiritual. É a segunda ação no teu espírito.
E é por isso que você fica assim, doido pela Bíblia, doido para orar, doido por igreja, doido para cantar, e todo mundo fala, ficou doido, ficou mesmo, nasceu de novo. É uma nova vida em uma dimensão diferente. As pessoas não vão te entender. Não queira que as pessoas te entendam. Só quem entende você é quem passou pela mesma experiência que você passou. Aí anda pela rua e olha para você, você está orando e diz, está falando sozinho? Não, você não está falando sozinho. Você está com o teu espírito falando com o teu Pai, que é espírito. Então agora, Deus é espírito, você recebe a vida espiritual e agora você tem contato com Deus. Olha que coisa mais linda. Não existe algo mais lindo do que um contato com Deus. E você vai passando por todas as experiências, né, da vida com Deus. Tem em você esse desejo, tem em você essa fome, tem essa vontade de conhecer a Deus, de estar perto de Deus. Por exemplo, acabamos de cantar os hinos da harpa aqui. Eu fui lá nas regiões celestiais. Atravessei o universo físico, entrei na presença de Deus e disse, Senhor, poxa, que saudade que eu estou do Senhor. O Espírito. Você já teve saudade dos céus? Você não muitas vezes diz, se eu tivesse asa, eu pegava um voo daqui para os céus. Você conhece tanto os céus e nunca esteve lá. Porque o Espírito Santo, que é Deus, habita em você. E a Bíblia diz, o Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos o quê? Filhos de Deus. Então nesta vida espiritual agora, que você começa a ter, né? Que o Espírito Santo te concede. O que é o espírito humano? É aquela parte do ser humano que tem a capacidade de comunicar-se com Deus, sem nenhuma intervenção da razão ou do entendimento. No espírito humano reside a consciência, a intenção e a comunicação com o mundo de Deus. O seu espírito é agora equipado para falar com Deus, para viver a vida espiritual, ter consciência de quem é Deus. Quem é Deus? Ter consciência de que este Deus é o teu Pai. Ter consciência de que você está no destino para ir viver lá na presença de Deus para sempre. Através dessa vida espiritual. Outro sim, meu querido. O Espírito Santo, com essa consciência, é o fórum íntimo que discerne e distingue entre o bom e o mal. Agora, você tem a perfeita clareza de que o que está fazendo glorifica a Deus ou não glorifica a Deus. Antes de conhecer a Jesus, quantas coisas erradas que você e eu fazíamos, e a gente não estava nem preocupado se prejudicava a santidade de Deus, se desagradava a Deus, a gente não estava preocupado com isso. Alguns que eram ladrões faziam roubo e diziam, graças a Deus que o roubo foi produtivo. A gente dava graças a Deus pelo erro cometido, porque não conhecia Deus. Hoje, você dá graças a Deus pelas coisas boas que você faz, e não pelas más. Essa consciência está no teu espírito, está aí dentro de você. Outro sim, a intuição. A intuição é um órgão de sensação do espírito humano. Um conhecimento que vem a nós sem a ajuda da mente, ou da emoção, ou da vontade, vem intuitivamente. Já aconteceu com você, porque você é filho de Deus, e você é nascido de novo, você tem o Espírito Santo dentro de você. Já aconteceu com você, por exemplo,
um dia de tardezinho que o sol começa a se pôr, e você olha para a expansão, e de repente parece que lá dentro de você, algo fala assim: você é filho de Deus. Aquela sensação de alegria, de saber que você pertence a Deus. E outras vezes, quando o Espírito Santo intuitivamente fala com você sobre o fazer ou não fazer, Deus fala com você, é no seu espírito. Olha, irmão, a via de comunicação é no espírito, não é na alma e não é na carne, é no seu espírito, porque é no espírito que você tem a vida espiritual, e é ali que o Espírito fala com você, te dirige, te exorta, te edifica, te mostra situações. Quantas vezes, uma das formas que o Espírito Santo utiliza para falar com a gente sobre decisões a tomar, você precisa tomar uma decisão. Pois bem, a primeira coisa que acontece dentro de você, que você precisa guardar isso como segredo: se aquilo que você vai tomar a decisão está te causando paz ou não. Se não tiver paz dentro de você, é o Espírito Santo te orientando para não fazer. Se houver paz no teu espírito, no teu ser interno, então faça, que o Espírito está com você. Outra situação: o mundo está pegando fogo e lá dentro de você aquela sensação de paz. O Espírito comunica com o nosso espírito. Ele comunica conosco, irmãos, durante o dia e durante a noite. Ele fala ao nosso espírito através dos sonhos. Ele fala. Quando Paulo disse assim, o Espírito testifica, testificar é falar. O Espírito testifica com o nosso espírito. Agora, quando o Espírito fala ao nosso espírito, significa que o nosso espírito está ouvindo. Carta das igrejas do Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por exemplo, eu posso ter o ouvido físico, mas não é neste ouvido físico que a voz do Espírito vai falar. Ela vai falar no ouvido da minha vida espiritual, no meu ser espiritual. E aí então eu vou entender perfeitamente, porque a linguagem que Deus, do Espírito Santo, vai utilizar para falar com o meu espírito, eu posso entendê-la. É por isso que Jesus disse: se falando de coisas terrenas vocês não compreendem, imagine se eu começar a falar de coisas espirituais. E Paulo disse que o homem espiritual discerne todas as coisas e de ninguém ele é discernido. O homem espiritual vê o que ninguém está vendo, fala o que ninguém está falando e vive uma vida que ninguém está vivendo. Não são as coisas deste mundo que te traz felicidade. O que traz felicidade a você é a tua vida espiritual, o teu contato com o teu Criador. Aí então você entende o que é felicidade. Aleluia. Ele tem essa intuição. A comunicação ou a comunhão, falar, a oração, irmãos. Você notou que a oração, ela sempre tem um estágio? Você começa falando, não está sentindo nada, aliás, muitas vezes está sentindo a dor do joelho, uma dor de cabeça, uma vontade de não estar ali. Você começou. 5, 10 minutos depois, há uma fluidez na conversação. É impressionante. Aquele ambiente que parecia pesado, a sua má vontade, mas você teimou ali, ficou ali, e de repente parece que alguém entra na conversação com você. E a sua oração, irmãos, ela ganha dimensões que você jamais imagina. Já aconteceu com você? Eu creio que sim, que você deve ter orado, né? Não todos, porque eu vejo aqui no culto que 2 horas e o resto senta. Mas já aconteceu com você, de você dobrar o joelho para orar, ou sentado, ou andando, e de repente você só lembra que começou a orar e olha para o relógio, já passou 1h30 de oração?
Você diz, mas eu comecei agora. Eu comecei agora. A conversa foi tão espiritual. E nós precisamos entender uma coisa, irmãos, na oração. Oh, Jesus. Por favor, não faça da tua oração um muro de lamentações. Não vá em oração só para pedir. Esquece, irmão. Brasileiro é um bichinho que só gosta de pedir. Não vá diante de Deus só para pedir. Diga, Deus, eu não vim pedir nada, eu vim só te adorar. E começa a adorá-lo, engrandecê-lo por aquilo que ele é, e depois engrandecê-lo por aquilo que ele faz. Esquece de você um pouquinho, mas não, dobrou o joelho, já liga no automático, né? Parece uma coisa, pá! Senhor, minha dor de dente, Senhor, o meu cachorro, Senhor, a minha sogra, Senhor, o meu vovô, Senhor, o meu trabalho, Senhor isso, Senhor aquilo. Aí Deus fala, se você tiver um amigo, que todo dia que ele vier falar com você, ele vem simplesmente pedir um favor para você. Ô meu amigo, como é que você está? Estou bem, mas eu vim aqui para ver se você me dá uma lata de óleo. Ô meu amigo, como é que você está? Não, eu estou bem, mas eu vim aqui para buscar um balde de água. Como é que você está? Não, eu vim aqui pedir um dinheirinho emprestado. Depois de uma semana você troca a fechadura da casa. Assim são os crentes de hoje. Eles só aparecem diante de Deus para pedir. E é uma pedição que não tem fim. E Deus olha, não que Deus não quer te dar, Ele quer te dar, mas Ele quer mais do que pedido. Ele quer comunhão, Ele quer comunicação, Ele quer adoração. Adorá-lo, exaltá-lo por aquilo que Ele é. Você já experimentou no seu momento de oração cantar um hino para Deus? Mas não vai cantar que é só vitória, não. Cantar um hino para Deus. Já experimentou? Não chega lá diante de Deus, bom, Senhor, eu vou cantar um hino para o Senhor agora. Você... Como é que é? Aquele lá do camarada lá? Espelho. Você está cantando para Deus ou você está cantando para você? Já notou que a gente... ó Deus, estou aqui na oração, então vou cantar aqui um hino para o Senhor, né? E cantamos aí um negócio para nós. Você é. E Deus fala, esse camarada está cantando para ele. Né? Você notou que os hinos que a gente canta é para nós? Você é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Aí você ainda diz, olha Deus, eu não sei onde o Senhor estava se eu não existisse. Essas são os nossos louvores, as nossas orações. Então cantar um cântico para Deus. Ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento como da sabedoria, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a fama deste Deus? Quantas vezes Deus queria ouvir você cantar um hino desse para Ele? Mas vamos voltar aqui. Aleluia. Agora, a comunicação e a adoração. Nem tudo aquilo que nós denominamos como hino é hino. Se você vai adorar a Deus, você vai adorar com uma música que realmente exalta a Deus, eleva a Deus. E não precisa ser um hino, pode ser uma frase, pode ser uma poesia, pode ser algo que dignifica e exalta a Deus. É uma adoração. E somente adora a Deus, e a adoração é recebida aqueles que o adoram em espírito e em verdade.
E para adorar a Deus em espírito, você tem que ter passado pelo novo nascimento e ter uma vida espiritual. Porque cantar, irmão, até canarinho canta. Cantar, até o Roberto Carlos canta. E quantos crentes ainda cantam e dizem: olha que música bonita, que hino bonito. Jesus Cristo, eu estou aqui. Uma frase, uma melodia, uma poesia. Adore a Ele, em espírito, em verdade, porque é por isso que você nasceu de novo, para ter essa comunhão com Ele em adoração. Oh, minha alma te alaba, Cristo, aleluia. Então, quais são as ações que acontecem no espírito humano? O novo nascimento, como vínhamos dizendo, a comunhão, oração, comunhão, a palavra comunhão é koinonia, é ter tudo em comum, colocar tudo aí diante de Deus. Não adianta, irmãos, você querer disfarçar na presença de Deus. Se existe um lugar aonde você jamais pode tentar disfarçar, é na presença dele. Ele sabe tudo. O olhar dele é mais penetrante do que o olhar do Superman. Ele vê corpo, alma e espírito. Ele vê você completo. Não vá se atrever e dizer para Deus qualquer pretensão de grandeza sobre você. Não. Na presença de Deus, a sua posição é de adorador e de quebrantamento. Quanto mais você desce, mais Ele te levanta. Quanto mais você confessa que não é, mais Ele dá virtude para que você possa vencer as batalhas e embates da vida. Você já experimentou orar alguma vez e gravar a sua oração? Faz isso. Hoje em dia o pessoal vai orar, eles gravam a oração e mandam: estou orando por você, e manda a oração que ele fez. Ah, irmão, se eu for orar por você, eu não tenho que gravar uma oração para mandar para você. Mudou a coisa? Eu vou orar pelo Josué. Aí eu gravo toda a oração para o Josué e mando para ele no WhatsApp. O Josué ouve a oração, mudou em alguma coisa? Jesus disse: quando fordes orar, entra no teu quarto, fecha a bendita porta e fala com o teu pai que está em segredo. Quem tem que ouvir a minha oração é Deus. E muitas vezes a gente recebe a oração de alguém que fez pela gente. Eles mandam no nosso WhatsApp: o Senhor abençoe o pastor Aparecido, ajuda ele, Senhor, fortalece ele. E toda aquela conversa que você já conhece. Eu escuto aquilo e eu digo: mas Senhor, só pediu só isso, tinha muito mais. Cuidado com aquilo que você vai orar. Cuidado o que você vai orar. Se você tem tempo para desperdiçar, Deus não tem. Vá diante dele. E se não tiver nada para orar, só diga: Senhor Jesus, estou aqui, não tenho palavras para pronunciar. E fique em silêncio. E deixe o Espírito Santo vir. E ele vem e traz e coloca no seu coração um tema para você orar. Porque ele ajuda nas nossas fraquezas, ele intercede por nós. Agora, quando é que cometemos um pecado com o nosso espírito humano? O espírito humano pode pecar? Claro. Claro que pode. Quando é? É quando eu utilizo o meu espírito para adorar algo que não seja Deus.
Por que que o diabo veio tentar Jesus no deserto? Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus estava no espírito ou não no deserto? Sim ou não? Estava no espírito ou não? O diabo vem, tenta Jesus. O que é que o diabo queria? Que Jesus fizesse pelo menos uma das vontades que ele estava pleiteando. Se Jesus fizesse uma das vontades que o diabo estava pleiteando, por exemplo, fazer pedra transformar em pão, quem sairia vitorioso? Quem sairia vitorioso? Jesus ou o diabo? Jesus ou o diabo? Diabo. Por quê? Simplesmente pelo fato de que Jesus lhe fez aquilo que ele havia pedido. Lançar-se do pináculo. Se Jesus fizesse, tinha se suicidado. E o diabo disse: manda outro, porque esse daqui já foi, né? E depois que ele mostra todos os reinos do mundo, porque o diabo sempre te leva para o alto, para o pináculo. O espírito te leva para o deserto, mas o diabo é para o pináculo, é lá para o alto. Levou diante de um grande monte, mostrou todos os reinos, todo o poder e glória daqueles reinos. E olha, tudo isso te darei se... Você já pensou se Jesus dobrasse o joelho ali e adorasse o diabinho? Aonde é que nós estaríamos? Seria a maior tragédia de todo o reino de Deus. Alguém me perguntou: mas Jesus poderia cair? Claro que poderia. Não se esqueça que ele estava num corpo humano, uma alma humana. Ele poderia, mas ele não se deixou iludir pelo diabo. Olhou para o diabo bem naquela cara de sem vergonha dele e disse: vai-te, Satanás, arreda-te, porque escrito está: somente ao Senhor teu Deus adorará, e só Ele rendirás culto. Com esse grito que Jesus deu na direção do diabo, ele vai correndo até hoje, batendo a cabeça pelas montanhas. Se perdeu o sujeito. Então, irmãos, quando você pega e presta adoração a algo que não é Deus, você está corrompendo o teu espírito. De todos os pecados terríveis, o maior deles se chama idolatria. Adorar algo como se fosse Deus. E aí é onde você corrompe o seu espírito. E é por isso que Paulo disse, olha a oração de Paulo: e oro a Deus, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo todo o seu ser completo. Não utilize o corpo para pecar. Não dê rédeas soltas para a alma te dominar. E não leve o teu espírito transgredir adorando aquilo que não é Deus. Cuidado. Por isso que João escreveu: filhinhos, cuidado com os ídolos. Cuidado com os ídolos. Então eu e você utilizamos o nosso espírito para adorar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E se eu tenho uma vida espiritual, eu não posso invocar uma entidade, nem mesmo uma entidade de Deus, para me ajudar. Você não pode orar e pedir para que um anjo venha te ajudar. Ah, eu ouvi falar que tem um arcanjo por nome de Miguel. Então hoje, Senhor, eu não vou orar para o Senhor, vou falar para Miguel. Ô Miguel, ô Miguelito, me ajuda. Vem com a sua espada justiceira inflamada e começa a cortar a cabeça dessa capetaiada. Não, meu irmão.
Você sabe da existência dele. Mas se você vai orar, ore a Deus. Adore a Deus. No Novo Testamento, os gnósticos estavam fazendo culto aos anjos, adorando o anjo. E você deve saber de uma igreja que tem por aí, eu não sei onde é que ela está, que tem uma cadeira vazia lá, tem a cadeira do pastor e uma vazia. E todos que chegam lá, ele diz: olha, cumprimente o anjo que está aí. Ô, seu anjo, tudo bem? Como é que está as suas penas? Brilhosa? Diz que tem que passar e cumprimentar os anjos. Ô, anjo, como é que você está? Beleza? Sorte aí. Irmão, são umas coisas que... E na nossa igreja, um tempo, tem um anjo aqui, tem um anjo lá. Olha o anjo voando. Tem anjos voando neste lugar. Os crentes estavam doidos por anjo, irmão. Quem tinha nome de anjo estava por cima da carne seca. Irmãos, eu não posso orar a anjo, eu não posso adorar anjo. Lembra que na ilha de Pátimos, quando João vê o anjo, ele o quê? Vai dobrar o anjo e diz: levanta, meu filho, levanta, eu sou conservo teu. O que é um conservo? Então João é o servo e o anjo é o conservo. No rango, é rango mesmo? Mas não é o rango de comer, não. No rango, o conservo está abaixo do servo. É mais ou menos, tem o pedreiro, o servente de pedreiro e o servente do servente. Então o anjo está mais lá embaixo, irmão. E muitos querem invocar anjo, pedir a anjo, adorar anjo, cantar a anjo. Esquece essa baboseira. Os anjos não querem isso. Os únicos anjos que querem tudo isso é o pessoal do outro partido, daquele que foi lançado lá do céu como um raio. Eles sim andam doidinho para você dobrar o joelho, adorar Zé Pilantra, Tancarrua, Zé Caveira e tanto tipo de malandragem que tem por aí. Mas você vai adorar a Deus. Com o teu espírito você vai adorar a Deus. Ah, então não posso adorar um anjinho? Nem se ele for bonito? Nem se ele for bonito. Porque a Bíblia diz que até os seus ministros, né, se transfiguram em anjo de... Quando eu vejo esses pregadores por aí, né, e aquela coisa toda, porque comigo é assim, porque comigo é assado, aquela coisa toda, eu fico olhando e falo: não é possível. Não é possível. Irmãos, quem tem que brilhar na minha vida é Jesus. Quem tem que brilhar na igreja é Jesus. E Jesus diz: depois que fizer tudo, considerai-vos como servos e inúteis, porque só fizeram aquilo que foi mandado, não tiveram criatividade para fazer algo melhor. Então, aqui o nome é Jesus, o começo é Jesus, o meio é Jesus, o fim é Jesus. O começo é alfa, o fim é ômega, o começo é princípio, o fim é o derradeiro de tudo, é Ele. A estrela da manhã, a raiz de Jessé, é o desejado entre milhares. Ele, não há espaço para ninguém. Nome de homem não tem valor algum. Você foi salvo por Ele, transformado por Ele, selado por Ele, batizado no Espírito Santo por Ele. Você recebe dons dEle, você está servindo a Ele, você vai entrar no céu por Ele. E quando você acessar os céus, eu tenho certeza que a primeira pessoa que você quer ver lá no céu não é o seu papai, não é sua mamãe, não é sua tia, não é sua sogra, não é nada dessa gente. Quem você quer ver é Jesus. Olhar para Ele, abraçar a Ele e adorar a Ele para toda a eternidade. Então, quando é que eu posso corromper o meu espírito? Se eu levá-lo a adorar aquilo que não é Deus. Se um anjo vier trazer qualquer coisa para você, glorifique a Deus. De repente você está lá na sua casa orando e aparece um anjo. Olá, cheguei. Como é seu nome? Bom, me chamam de Neymar Júnior, porque eu venho.
que você trouxe para mim? Não, eu trouxe aqui uns negócios para você e tal. Você não vai me adorar? Não, de jeito nenhum, né? Você vai adorar a Deus. Quando você vê aquela resposta que ele trouxe, simplesmente você vai dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor mandou esse seu servo aqui. Ainda tem algumas coisas contra ele, porque ele chegou atrasado. Te agradeço por ter mandado. Irmão, Gabriel levou 21 dias para chegar. Você pode ver o que Daniel está furioso com ele. Depois de 21 dias ele chega, atrasado, né? Não, tive uma briga lá em cima, rapaz, uma luta para passar pelos principados da Grécia, do Medos, da Pérsia. Foi uma luta medonha, atrasei um pouco a viagem. E quando ele chega, ainda que a presença dele era formidável, Daniel não se ajoelhou. Daniel entendeu que ele era um servo. E os anjos, o que são para nós? Vamos ler aí, Hebreus 1,14, só para a gente encerrar. O que diz Hebreus 1,14? Quem achou? E não está adorando o anjo, lê, por favor. Neste capítulo, o escritor está falando sobre os anjos. E ele diz assim: não são todos eles espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Quem é mais importante? Quem serve ou quem é servido? Quem serve é mais importante do que quem é servido? Eles estão a serviço. Todas as respostas que podem chegar a você vêm através de um anjo. Na escala de Deus você está em importância superior ao anjo. Então não adore anjo, que ele está num rango inferior. Adore a Deus, que é Deus da sua vida e Deus dos anjos também. Aleluia.